Boa noite, bem-vindos, belíssimas e belíssimas aí em casa. Hoje é sexta-feira e nós sabemos que a esta hora os mais velhinhos estão mesmo à espera de ouvir estas nossas três convidadas que vão aqui falar da permanência, então, em relacionamentos tóxicos em troca de bens materiais. Queremos perceber se você que está aí em casa está dentro de um relacionamento tóxico ou não. O que é um relacionamento tóxico? Que muitas das vezes vai culminar até em relacionamentos abusivos. Mas eu deixo este tema de conversa de hoje, cerca de mais ou menos uma hora e meia, para estas minhas belíssimas. Eu hoje não vou seguir a ordem, porque elas em off já me disseram que, olha, parece que o comboio saiu deste lado para lá, então eu vou mesmo quebrar. Vou começar para a minha colega Adriana, mesmo consigo, boa noite. Quero então agradecer por estar aqui, é sempre um prazer tê-la. E és uma felicidade em pessoa, sabe que nós gostamos da tua presença aqui. Mas diz-nos então, Adriana, o que é na essência um relacionamento tóxico? Quais são os sinais então do relacionamento tóxico? Bom, muito obrigada. Eu estou em casa. Uhum. Estou feliz em me convidarem, em poder contar comigo sempre. Significa que eu trago alguma coisa nutritiva para as pessoas. Boa noite, meninas. Estão todas lindas, como sempre. Uhum. Aliás, Bom, elas cumprem sempre com tema belíssimas. sim, Acho que a sempre. produção faz uma seleção a dedo. Uhum, deve Uhum. ser. Bom, é um tema muito preocupante e hoje em dia temos muitas relações tóxicas. Exato. Muitas. E infelizmente mesmo por troca de bens materiais. Fora as relações extraconjugais, temos casamentos que acontecem porque as pessoas preferem estar numa relação em que falta tudo, mas não faltam-lhes carros, não faltam-lhes altos telefones, não lhe faltam viagens, pode faltar respeito, pode faltar amor, carinho, mas as pessoas abriram mão dessas coisas todas, principalmente as mulheres. Eu não sei se é porque a sociedade está a perder valores, Uhum. mas temos vivido isto todos os dias, em que as mulheres se sujeitam a situações que antigamente nós achávamos um absurdo. E o pior de hoje em dia é que essas mulheres querem ganhar espaço colocando na mente das outras mulheres que optam em estar em relacionamentos saudáveis, em ter relacionamentos em que estão somente com os parceiros, como se o tipo de relacionamento que elas escolheram de estar com um homem que lhes paga de 1 a 30, no entanto, não demonstra nenhum tipo de afeição, nenhum Exato. tipo de respeito e consideração, fosse o normal. Em vez de ter um homem que se calhar estamos num nível de vida igual, Uhum. vamos conseguindo as coisas aos poucos, que hoje em dia tempo é dinheiro. Exato. As mulheres não têm paciência para esperar e ao mesmo tempo não têm paciência para trabalhar. Uhum. Então se sujeitam a isso exatamente para ter o que elas querem ter, mas não querem trabalhar. Ou seja, há um bocadinho de preguiça aqui, Muita muita preguiça, não preguiça só das física mulheres. como mental. Exato. E principalmente mental, porque muitas delas ficam na vantagem de pensar que o fato de eu ter que dar o meu corpo para ele. Tenho visto muitas jovens Uhum. menores de 25 anos que se sujeitam a ser segundas esposas. Porque ele aluga uma casa primeiro andar para ela, porque dá caro aos pais, porque o rancho é abundância na casa dos pais. No entanto, esse homem só vê ela, só tem ela como mulher uma vez ao mês, porque ele tem tem outras mulheres. Exato. Fora a mulher principal, ele tem as menininhas que andam com ele. Mas elas preferem Gostei desse esquecer mulher isso. principal. Sim, Sim. elas preferem esquecer isso porque elas colocaram que é mais fácil eu vender minha paz do que andar por aí só a usar um Smart Kika, por exemplo. Exato. É uma introdução aqui até exaustiva. Eu vou para ti, Yara. Assim mesmo, ainda no início, porque eu vi que a Yara já colocou a primeira mudança aí, mas diz, minha querida, relacionamentos tóxicos, o que são, não é? Como é que elas se manifestam? Eu também partilho da mesma ideia, quero secundar o que a Adriana esteve a dizer. Boa noite a todos. Boa noite. É assim, relacionamento tóxico para mim é caracterizado pela falta de respeito numa relação. Uhum. Falta de respeito mútuo, neste caso das ambas partes. Uhum.
o que nos, o que nos traz, ou melhor, esse relacionamento tóxico culmina, acaba culminando com a tristeza, no sentido de o relacionamento tóxico traz-nos tristeza. Tira-nos a paz. Sim, tira-nos a paz, traz-nos tristeza. Bom, não é uma coisa boa. Exato. E infelizmente, muitos jovens hoje em dia, muitas jovens, neste caso as mulheres, têm se sujeitado a isso por causa das condições financeiras. Mas veja só que são coisas que as mulheres nem pensam. São coisas temporárias. Se eu estou a me sujeitar em ficar com um homem que me desrespeita, porque ele paga a renda para mim, no final do dia, isso é uma coisa temporária. Porque hoje ele está, amanhã, cansa-se e vai ter como outra pessoa. Portanto, eu não aconselho muito. Melhor coisa mesmo é ser empreendedora, procurar fazer sempre alguma coisa, ainda que sejam vender bolos, fazer maquiagem, mas mulheres nada de sujeitarem-se a relacionamentos tóxicos, abusivos, desrespeito. Muitas das vezes são mulheres que estudaram, são mulheres que estão a sair de famílias, mesmo de casas, que tiveram todas as condições possíveis. Então não há necessidade disso. E não é só também pelo fato de quererem condições. Outra coisa também que tem afetado muito a nossa sociedade hoje em dia é o fato das mulheres quererem lar. Acabam se sujeitando a esse relacionamento tóxico, não só pela condição financeira, mas também pelo fato de querer lar. Ok. E se eu for embora, a minha família, o que é que a minha família vai dizer? Eles vão falar, e minha mãe vai me dizer, filha, tu já tens 29 anos, não vale a pena, aguenta. Então, pronto. Dá nesta coisa de relacionamentos tóxicos. Ai, Eu vou para ti, ó, Beatriz, que carinhosamente trato por Bia, se assim o permitir. Estavam aqui a dizer as nossas primeiras convidadas que, por vezes, é até querer o lar. Ou seja, percebe que está dentro de um relacionamento tóxico e quer permanecer lá porque a mamãe ou porque a sociedade não deixa. Mas também tem aquelas pessoas que estiveram bem ou os seus pais estão bem posicionados, educaram, pagaram a escola e a vida dos seus pais foi alta. Eles querem ter esta vida alta e, entre parênteses, não trabalhando. Ou seja, se são filhas, estavam a viver no rechão primeiro andar, tinham carros, etc. Esquecem-se, acho eu, que aquele pai trabalhou, aquela mãe batalhou e a filha quer continuar, mas ao mesmo tempo não quer trabalhar. Partilha da mesma ideia, tem outra. O que é que temos a dizer sobre relacionamentos tóxicos para que as belíssimas e belíssimos lá em casa possam também perceber e ajudarem-se mutuamente? Boa noite, Isa. Boa noite, belíssimas. E boa noite a todos os telespectadores lá de casa. Bom, posso aqui dizer que relacionamento tóxico é aquele tipo de relacionamento que causa danos na outra pessoa. Exato. Pode ser físico, psicológico ou até mesmo financeiro. E um bocadinho naquilo que estamos a falar aqui de sujeitar-se a casamentos ou a estar no relacionamento tóxico em troca de bens materiais. Bom, vou usar um pouco a lógica da sociedade em termos de pessoas casadas. Exato. Né? Hoje em dia nós temos medo, mulheres, nós realmente, temos medo de temos medo de ficarmos solteiras, temos medo de dizer não à solidão porque queremos ter um status de casada. O amor agora não tem valor, já não tem valor algum o amor. Preferimos dinheiro, preferimos boas condições. Em relação a isso, acabamos sujeitando a diversos tipos de situação. Estávamos aqui a falar, os meus colegas estavam a falar um bocadinho mais em termos de estar casada ou ficar com alguém em troca de bens materiais. A Diana falou um pouco das jovens, ou seja, homens que estão sujeitos a ter várias mulheres. Isso também acaba trazendo diversas situações como doença. Né? Temos situações diversas hoje aqui na sociedade. Então, não tem muito a dizer em relação a isso nesse exato momento, mas devemos nos afastar um bocadinho de relacionamentos tóxicos.
Sim, é basicamente isso. Algumas teorias, ou então alguns psicólogos em volta de relacionamentos tóxicos, advogam que alguns sinais, como controlar excessivamente a parceira, no sentido de querer saber onde é que está, o que é que está a fazer, até porque a Bia muito bem falou da questão financeira, que é até querer saber o que é que ela ganha, até controlar o seu dinheiro e até o desrespeito, ou seja, aquilo que a outra pessoa faz, ele não dá valor, não é? Então nós estaremos aqui também a falar da questão do valor que a pessoa dá a si mesmo em relação a essa relação. O que é que a Bia tem a dizer? O primeiro, será que as pessoas conhecem o seu próprio valor? Eu deixo esta drecha porque a minha mãe ensinava-me assim, que, olha, quando te nasci, tu eras única e estamos a passar este programa em horário para adulto e eu vou mesmo usar a expressão, dizia, olha, numa ejaculação eram 600 espermas e para formar a Isa é que houve o mais forte, por isso considero-te uma pessoa importante. Estou a fazer uma citação do que na altura me foi dito. E as pessoas hoje vendem-se, uso isto entre parênteses. Será que as mulheres conhecem o seu próprio potencial, o seu valor, até sujeitarem-se a isto? A educação que nós damos às crianças hoje em dia, educamos estas crianças para saber fazer ou para então estarem bem na fotografia? Bia, que comentários? Obrigada, Isa. Realmente é um ponto super importante. Vou aqui começar em termos de... Isa, desculpa, falaste algo muito importante ao princípio, sim, em relação ao parceiro que controla a conta ou as finanças da esposa ou vice-versa. Bom, em especial, vou falar de mim, né? Eu sou casada e não acho ruim controlar, ou seja, não é, ok, tudo depende da abordagem do parceiro ou da parceira. Se eu estou casada, quer dizer que eu devo ter uma conta conjunta. Não necessariamente criar-se uma conta conjunta, mas tenho que justificar com o que gasto o meu dinheiro, com o que gasto o meu salário, com o que gasto as outras rendas extras que eu consigo adquirir. Não acho ruim, né? Mas depende de como o parceiro aborda essa situação. Por exemplo, Isa, estou a ver que faltam aqui 5 mil meticais. O que fizeste? Primeiro, deve-se fazer um plano. Ok, chegou a renda mensal, fez um plano, temos aquele budget que, ok, tens ali a tua mesada, eu também tenho a minha mesada, vamos dividir as contas. Eu não acho que é ruim, mas sim depende da abordagem. E em termos do status, realmente hoje em dia todo mundo quer ser influencer. Não estou aqui a falar que influencer faz isso, não, atenção. Mas nos preocupamos mais com o status do que com os valores morais. Exato. Nos preocupamos mais em querer aparecer, como estava aqui a dizer uma das minhas colegas, que é importante ter um iPhone, agora seu iPhone 14. É importante ter um iPhone 14 Pro Max, é importante andar numa BMW X5, é importante ter uma casa. Sabes, há situações, eu já vi alguém que foi, entre aspas, bifada, desculpa aqui pela expressão, acho que é um calão, porque simplesmente o quarto dela, vamos dizer que o quarto dela é o Summer Shield e a sala ou o resto da casa é chamanculo, nem sem querer ofender. Sim, porque o que acontece, se as mulheres são sujeitas a estar com alguém que tem condições, mas tem mente pequena. Tem mente pequena em termos de que, sem querer ofender, desculpa, realmente. Não seja à vontade. Sim, as pessoas precisam... sem querer ofender. Ok, se a mulher opta em não conhecer o seu valor, mas sim quer fazer aquela vida, né? Eu gostaria que fizessem aquilo por um bem maior e não simplesmente por status. Falando da casa, Summer Shield e chamanculo, sim, em termos, o homem dá dinheiro à miúda organiza o seu quarto, tem aqueles closet branco e tudo mais, mas quando tu sais para a sala, onde ela faz as fotografias no quarto, quando tu sais para a sala, ela vê um mundo totalmente diferente. Então, se quer fazer essa vida, eu aconselho as meninas a fazerem aquilo por um bem maior. Temos famílias que precisam de ajuda. Eu não estou aqui a colocar valores perante isso, porque eu também não condeno, mas não sou a favor e nem condeno isso, mas não tenho como dizer que não. Então, devemos analisar
e devemos ter valores. Como estava a dizer a Sara, a Yara, desculpa, é importante fazer negócios, né? Por mais que tu trabalhe, tenha alguma renda, é importante ter uma extra. Então, tenhamos valores, mulheres, é importante. Tenhamos valor. Sim, eu volto para ti, Adriana. O que é mais importante nesta deixa que nós estamos aqui a deixar ficar? Será que vale a pena nós estamos numa relação em que temos esta casa de região, temos os bens, os BMWs e todos os bens que estamos aqui a rolar e não temos alguém que nos ama, não nos respeita? E depois sabemos que esta falta de respeito, esta falta de amor, tarde ou cedo, vai nos trazer problemas de saúde mental. Nós vemos essas pessoas, muitas das vezes, quando saem desses relacionamentos, caem na depressão, alguns até suicidam, os níveis de suicídio até estão a aumentar. Que comentários a Adriana pode deixar no sentido até de apelação que está acontecendo na nossa sociedade? Isto até começa com meninas mais novinhas, não é? Eu queria que a sua abordagem começasse mesmo com adolescentes. Eu tenho visto muitos comentários das mães que reclamam o comportamento dos adolescentes, não é? Eu também tenho adolescentes em casa, e que tudo o que a mãe lhes diz, esta mãe faz de tudo, educa o seu filho, vende badias na rua, e os filhos até nos chamam de cota. Esta mãe está ultrapassada. E se eu diz, minha filha, onde é que arranjaste o iPhone? Ela diz, não é da sua conta. E quando a mãe tenta impor a ordem, estas crianças são até capazes de sair de casa para estarem não sei aonde, para que os pais não tenham que controlar. Eu queria uma abordagem de como vê esta situação, o que a sociedade tem que fazer, como é que nós podemos ajudar neste tipo de relacionamento e até apelar às consequências. Porque repara numa adolescente, estou a falar em algumas 16, 17, 18 anos, estão a andar com cotas de verdade. E depois estes homens nunca vão deixar as suas esposas por causa da 18. É neste contexto que eu mesmo queria chamar a Adriana para uma abordagem muito sincera, esteja mesmo à vontade, diga as coisas com os seus próprios nomes. Ok. Na verdade, é triste, mas é real. Hoje em dia, as meninas estão muito agressivas, é assim que eu posso identificar. Na verdade, nós, os pais, eu já sou mãe, graças a Deus, de um menino. E eu percebo, eu tenho uma rotina terrível, que eu tenho poucas horas de conversa com meu filho no início do dia e mais poucas horas de conversa no final do dia. Mas acredita, todos os dias, meu menino ainda é um menino, mas todos os dias tem uma novidade. Eu, quando converso com ele, tem uma palavra nova que ele aprendeu, tem uma frase que ele não construía assim, que já constrói. Para os pais é muito difícil lidar com esse tipo de situação, porque, como se diz, nós não fazemos os filhos para nós, fazemos para o mundo. E hoje em dia o mundo está mal, cheira mal, as coisas estão muito mal aqui fora. E para ser uma mãe de uma menina, mesmo até dos meninos, porque hoje em dia existem gigolôs, eu vejo jovens que trocam de roupa, de telefones, de casas de aluguer em 2 tempos. Mas tu, quando vais conversar com eles, não é porque ele trabalha. Ele até pode ter um trabalho, mas que não justifica o para padrão de vida. justificar alguma coisa para os seus pais, mas o padrão de vida não é aquele. Ou ele esgolou, ou ele até anda com homens, porque hoje em dia estamos numa sociedade em que tem muito boiola. Muito boiola. Homens que alguns não se assumem, mas são muitos. Eu não sou homofóbica, não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Então, é uma situação muito difícil se tratando de adolescentes, porque nossos filhos precisam de espaço. Se tu apertares a criança, vai ser pior. Costuma ser pior, na verdade. Em que momento tu vais controlar com quem tu andas? Com quem ele anda? Se até para tu te controlares é muito difícil, tens uma rotina puxadíssima. Hoje em dia as coisas, eu acho que não parte só de casa, de fazer o TPC, de olhar no telefone da criança. Parte desde esse período em que se teu filho, tua filha já tem idade escolar, já está entrando na adolescência, tu tens que controlar até o que ela traz na pasta.
Eu já ouvi várias situações em que meu filho começou a fumar aos 16 anos, até os 18 ele já estava dependente, mas eu não sei como. Não sabes como. Não és tu que pagas a escola. Tu tens uma rotina diária, é fato. Mas se tu chegas a casa, tens o cuidado de olhar para os cadernos do teu filho, de olhar para a pasta do teu filho, de cheirar, se for necessário, sem ser constrangedor, sem a criança perceber que é uma cerca que meu pai está aqui a colocar. Nós temos esse poder, é o nosso filho, é nossa filha. Até enquanto a nossa adolescente tem que começar a usar unhas, a usar pestanas. Essas coisas são coisas que nós, as mães, podemos controlar. Não é questão de falta de vaidade. Eu costumo ver meninas de 15 anos de unhas. Para quê? Por quê? É uma fase em que o corpo ainda está a evoluir. Por que a pressa? O corpo está a evoluir, até a pele vai mudando, tem as tais acnes da adolescência, ainda não passou por isso, mas está muito preocupada porque já não posso sair de casa sem base. Por quê? Nós fazíamos chiconetas, fazíamos, como é que são aquelas tranças longas, só com linha. Crochê Fazíamos também. aquilo numa boa, mas as adolescentes de hoje em dia querem se comparar a ti. Exato. Que Querem tens um botiçagens. percurso de negócios, de faculdades, diplomas somados, de empregos, de rejeições do mercado de trabalho. Mas elas querem chegar com 15 anos, 16, a tentar puxar uma máquina. Porque essas perdas de valores todas que nós estamos a notar que as nossas adolescentes perderam, nós notamos, até percebemos que está a sair de casa. Porque eu lhe perguntei sobre o iPhone, está-me a dizer que já não quer viver comigo, está a sair de casa. Ou então temos situações com os padrastos, está a discutir no tribunal, porque o padrasto descobriu, lhe arreiou, dar denúncia da violência, sair de casa, porque ele é homem, então eu sou também de idade, então eu também posso discutir com minha mãe. Mas tu te viu crescer, estão a homem com as mães. Meu Deus. Não é uma dizer ou assistir uma novela, duas novelas. São factos. São assim, dia a dia. Então, que não é só para fora. Nós temos que contar a sociedade. E quem faz somos nós. Exato. Criamos filhos. Estamos a criar o que é monstro. Porque é isso que se vê hoje. É isso que temos essas relações tóxicas. Tem pessoas realmente que são que precisam de um homem que venha e diga, não, tu és capaz de ter um salão, tu és capaz. Mas tens que ser capaz de olhar, capaz de fazer um salão. Unhas, Vou mas aprender. ok. Eu estava a dizer, mulheres que podem bem maior se dar a lhe ajudar de alguma forma. Ajudar, por que período vai se sujeitar a esse homem em casa? Vai te dar um boost, como se diz, vai te dar um boost para um negócio. Por que eu tenho que me colocar nesse tipo de situação? É se partirmos daí, se as mulheres começarem a partir de se perguntar o que é que estão a fazer das suas vidas, muitas delas não vão se sujeitar a relações tóxicas, Exato. a se envolver em situações em que podem adquirir doenças. Hoje em dia tem muito disso. Tem muitas jovens menores de 25 anos com HIV. Exato. E é em torno desta reflexão exaustiva que eu vou chamar aqui um brevíssimo intervalo e nós voltamos já já. Mas deixe-me então aqui agradecer aos patrocinadores do nosso programa do Belíssimas. Falo-vos então da Nina Sabores, que ela não nos deixa aqui faltar as suas delícias. Nina, muito obrigada. E falo também do Bode Store Manapé, que o Chapão já está mesmo a caminho. Nós queremos agradecer. Não saia daí que nós voltamos num piscar de olho. Até já.